Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta sexta-feira, antevéspera de compromisso diante da equipe do Red Bull Bragantino. O Mineirão terá um bom público, pode melhorar ainda mais. Arthur Jorge vai repetir a formação. Lucas Romero tem chance de ir para o jogo no domingo. Árbitro do VAR esteve em polêmica no ano passado. Não sei se o Cruzeiro pode fazer alguma coisa, deveria. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, antevéspera de compromisso, domingão, 6h30, Mineirão. O Cruzeiro em campo, hein? Diante do Red Bull Bragantino. E olha só, o Red Bull Bragantino talvez tenha perdido o seu principal atacante, hein? O jogo com o cara bobo pela Copa Sul-Americana, o Henry Mosqueira, ele entrou no segundo tempo e já nos acréscimos ele foi dar um drible, acelerou muito, ficou sentindo. O Red Bull Bragantino terminou o jogo com 1 a menos. O diagnóstico do atleta deve ser divulgado neste sábado, então pode ter uma baixa aí no seu ataque. Além disso, o Herrera, que é o outro ponta, vai cumprir suspensão. É esse o Red Bull Bragantino, que no Campeonato Brasileiro vem de 2 vitórias consecutivas sobre Flamengo e Mirassol. Mas independentemente disso, o Cruzeiro precisa dos 3 pontos para iniciar de vez uma reação na Série A do Campeonato Brasileiro. Com Arthur Jorge teve a vitória sobre o Vitória e a derrota para a equipe do São Paulo. Mais de 30 mil ingressos vendidos, como ainda temos sábado e também o domingo. A expectativa é de 40 mil torcedores no Mineirão, que inclusive é a previsão de público inicialmente divulgada. E aí o Cruzeiro vai colocar um grande público neste domingo. E muito provavelmente um estádio lotado na quarta-feira, porque aí é Copa Libertadores. Inclusive os ingressos começam a ser vendidos no domingo, logo após o jogo diante da equipe do Red Bull Bragantino. A preparação do Cruzeiro teve sequência nesta sexta-feira, último treinamento na tarde deste sábado, e aí é a concentração. Vamos ver o que o Arthur Jorge terá de diferente em relação à lista dos relacionados para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil. Uma certeza, o Wallace fica fora. Daqui a pouco até vamos atualizar a questão do volante, que talvez aí não jogue mais com a camisa do Cruzeiro. Por falar em volante, Lucas Romero ainda não deve retornar. O atleta não foi liberado para os treinos com o grupo, é a informação. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e bora para mais conteúdo do Cruzeiro, hein? Informação que a gente tem somente este sábado, e aí vamos ver como fica o aproveitamento do Lucas Romero. O Sinisterra vem fazendo já treinos com o grupo, mas ainda acho que não será relacionado, vai precisar de mais tempo treinando aí com o grupo, participando do treino de forma integral e não apenas parcial, até que convença o técnico Arthur Jorge que ele pode ser relacionado e ser útil neste ataque do Cruzeiro. Fica a expectativa se o Arthur Jorge vai mudar o time ou se ele mantém a equipe que derrotou o Barcelona de Guayaquil na terça-feira lá no Equador. Tem um tema muito importante sobre esse jogo, que é o árbitro de vídeo, mas primeiro eu vou falar sobre o Wallace, porque o empresário do atleta está em Belo Horizonte, conversas já foram iniciadas para se definir o futuro do jogador. A informação que a gente tem é que o Cruzeiro não vai acelerar nada que possa aí deixar um prejuízo ainda maior. O Cruzeiro fez um investimento importante, o Wallace tem um salário importante, a janela está fechada, mas o atleta neste momento treina em separado, em condição diferente aí. Ele vai à Toca da Raposa normalmente, mas não está integrado ao grupo no dia a dia na Toca. Vamos ver nos próximos dias se tem alguma novidade. E como eu falei, dificilmente ele volta a jogar com a camisa do Cruzeiro, a não ser que tenha aí uma outra espécie de punição, um pedido de desculpas. Ele já se desculpou, inclusive, com todos,
mas mesmo assim o Cruzeiro, pela reincidência em atos aí de indisciplina, o Wallace acabou sendo afastado do grupo principal na toca da Raposa 2. Agora, a informação que eu queria chamar a atenção é que todo mundo viu que o Ramon Abate Abel, árbitro de Santa Catarina, ele vai apitar o jogo no domingo. E o árbitro de vídeo, ele esteve envolvido em uma reclamação muito firme do Cruzeiro, inclusive do técnico Leonardo Jardim no ano passado, quando naquele jogo com o Mirassol, o atleta do Mirassol, o Jardim até falou que ele jogou vôlei, né? Acho que ele postou no Instagram, inclusive na época. Carlos Eduardo Nunes Braga, ele é do Rio de Janeiro e ele será o árbitro de vídeo neste jogo do Cruzeiro no domingo, diante do Red Bull Bragantino. E aí eu fui buscar o histórico dele do ano passado e ele foi VAR exatamente no dia 18 de agosto, Mirassol 1, Cruzeiro 1. O atleta do Mirassol deu uma manchete, né, na bola, dentro da área. O Bruno Arleu era o árbitro do Rio de Janeiro e o Carlos Eduardo Nunes Braga era o árbitro de vídeo e não recomendou ao Bruno Arleu que fosse ao vídeo para ver a manchete que o cara deu na bola e, portanto, seria pênalti. Então, hoje, sexta-feira, na escala da CBF, Carlos Eduardo Nunes Braga será o árbitro de vídeo, menos de um ano depois de ser o responsável aí por não dar um pênalti claríssimo a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer alguma coisa? Não sei, deveria. Tem o Leonardo Gaciba, que é o consultor de arbitragem, para ficar atento a essas questões. Depois que acontecer algo, aí não adianta reclamar. Vamos aguardar se vai ter alguma manifestação na CBF. O Cruzeiro aí que vem de seguidos jogos, reclamando de algumas atitudes da arbitragem. E vamos torcer para que domingo não seja mais um jogo em que o Cruzeiro será prejudicado pelos donos do apito. Se não for o cara que está apitando diretamente, o cara que está na arbitragem de vídeo. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e bora para mais conteúdo do Cruzeiro, hein? Como o Samuel Venâncio disse, depois que apitar, depois que haver alguma polêmica com esse árbitro de vídeo que já roubou a gente uma vez, não adianta chorar, não. O Cruzeiro tem uma mania muito feia de os diretores do Cruzeiro de ficar calado, de ficar quietinho. Aí depois que acontece, quer emitir nota oficial, quer emitir comunicado, quer ir na CBF. Aí depois disso tudo já não adianta, não. Pode ter certeza que os pontos não voltam. E os pontos daquele do ano passado no empate de 1-1 contra o Mirassol fez bastante falta. Então torcer para que se o Cruzeiro não fazer nada, pelo menos o árbitro de vídeo recomenda se tiver alguma situação polêmica, né? O jeito é torcer, não tem o que fazer.